Eu preciso te contar algo que me assombra todas as noites. Depois que meu avô morreu de forma estranha, fui até a fazenda dele. No celeiro queimado, encontrei um baú, e dentro dele, um espantalho antigo, com olhos costurados que pareciam me seguir no escuro. Desde aquele dia, não consigo mais dormir em paz. O mesmo mal que levou meu avô, agora está vindo atrás de mim. Nunca pensei que um dia voltaria para aquela fazenda. Meu avô sempre foi um homem de poucas palavras, e quando morreu, de repente, sem deixar sinais de doença ou explicações, a família toda ficou em choque. Diziam que o coração dele simplesmente parou, mas quando cheguei ao velório, percebi que havia algo estranho em seus olhos semicerrados, como se ele tivesse visto algo terrível nos últimos instantes. A herança dele era simples, a casa velha, o celeiro queimado há décadas, e a plantação de milho que ainda se erguia firme como um mar verde que se perdia até onde a vista alcançava. Não havia nada de valor, mas havia um peso. Uma sensação de que, junto com a fazenda, eu estava herdando também um segredo. Quando aceitei passar um tempo ali, foi mais por obrigação do que por vontade. Minha mãe dizia que alguém precisava cuidar da terra até decidirem se venderiam tudo ou não. Eu, um jovem acostumado à vida da cidade, não sabia a diferença entre uma enxada e uma pá. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse medo. No primeiro dia em que cheguei, o silêncio me envolveu de um jeito sufocante. A estrada de terra parecia não ter fim, e quando finalmente cruzei o portão de madeira torta, percebi o quanto aquele lugar havia se distanciado do mundo moderno. Não havia vizinhos próximos, só campos, vento e o farfalhar do milharal. A casa rangia a cada passo, como se reclamasse da minha presença. Mas foi no celeiro que senti o primeiro arrepio. Ele ainda estava de pé, apesar das marcas do fogo que o consumira anos atrás. As tábuas chamuscadas guardavam um cheiro estranho, como madeira molhada que nunca secou de verdade. E ali dentro, em meio às sombras, encontrei um objeto que mudaria tudo, um baú de madeira, escurecido pelas chamas, mas ainda intacto. Minha mãe havia comentado que o avô andava obcecado com algo que encontrara no celeiro semanas antes de morrer. Ela não sabia explicar o que, mas quando abri aquele baú vi com meus próprios olhos. Era um espantalho. Ou melhor, os restos de um espantalho. Um corpo de palha envolto em um tecido gasto e queimado, como se tivesse sobrevivido ao mesmo incêndio que devorou o celeiro. O rosto era o que mais me perturbava, uma espécie de saco de estopa com olhos costurados em linha grossa, mas que pareciam me seguir no escuro. Havia manchas enegrecidas ao redor, como se tivesse sangue misturado à fuligem. Senti um arrepio profundo e fechei o baú às pressas. Mas algo em mim dizia que aquele objeto não deveria estar ali, e ainda assim, a plantação parecia se inclinar em direção ao celeiro, como se esperasse que ele fosse colocado de volta em seu lugar. À noite, deitado na cama empoeirada do quarto que já fora do meu avô, tive o primeiro sonho. Vi o campo de milho iluminado por uma lua vermelha, e no centro dele o espantalho estava de pé, erguido numa estaca. Só que não era imóvel como deveria ser. Ele respirava. Seus ombros se erguiam e abaixavam lentamente, e cada vez que o vento soprava, ele parecia dar um passo. Acordei suado, com a respiração acelerada, e o som nítido de passos arrastados ecoava do lado de fora da casa. Olhei pela janela. O milharal se agitava como se algo se movesse entre as fileiras, lento, mas determinado. Tentei me convencer de que era apenas o vento,
Mas no fundo já sabia. Algo havia despertado junto com a morte do meu avô. Na manhã seguinte ao sonho, acordei com uma sensação de peso nos ombros, como se não tivesse dormido de verdade. O ar dentro da casa parecia mais frio do que o normal, e por um instante tive a impressão de que alguém havia mexido na fechadura da porta durante a noite. A chave ainda estava no mesmo lugar, mas a madeira ao redor parecia arranhada, como se unhas tivessem tentado forçar a entrada. Tentei ignorar. Passei o dia andando pela plantação, observando as fileiras intermináveis de milho que se agitavam ao vento. O som era quase hipnótico, como milhares de sussurros murmurando ao mesmo tempo. Quando fechei os olhos, juro que consegui distinguir palavras. Não frases inteiras, mas fragmentos. Vigia, fome, ele volta. Era como se o campo inteiro estivesse vivo. À tarde voltei ao celeiro. O baú ainda estava no canto escurecido, esperando que eu o abrisse de novo. Eu sabia que deveria deixá-lo fechado, mas algo dentro de mim me empurrava a encarar o que havia ali. Levantei a tampa lentamente e lá estava o espantalho. Dessa vez, percebi um detalhe que não havia notado antes. No fundo do baú, havia uma pequena caixa de ferro, trancada por um cadeado antigo. Ao redor dela, marcas queimadas formavam um círculo imperfeito. Toquei o cadeado, mas uma pontada aguda percorreu meu braço, como se tivesse levado um choque. Soltei imediatamente e o fechei. Decidi não insistir. À noite, o silêncio era quebrado apenas pelos grilos e pelo farfalhar distante do milho. Até que ouvi um som que me fez gelar. Passos, lentos e pesados no meio da plantação. Levantei-me e fui até a janela. Nada além de escuridão e as espigas balançando. Mas os passos continuaram, cada vez mais próximos, até pararem bruscamente. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era apenas minha mente pregando peças. Mas então veio outro som, batidas suaves na parede do quarto. 1, 2, 3 vezes. Como se alguém do lado de fora estivesse pedindo para entrar. No dia seguinte encontrei pegadas no barro ao redor da casa. Não eram pegadas comuns. Eram marcas profundas, alongadas, como pés humanos mais deformados, mais largos, quase como se tivessem sido moldados em palha e costura. Foi nesse momento que comecei a desconfiar da verdadeira causa da morte do meu avô. Comecei a vasculhar a casa em busca de qualquer coisa que ele pudesse ter deixado para trás. Foi então que no fundo de uma gaveta trancada em seu escritório, encontrei um caderno de capa de couro escuro. As primeiras páginas falavam de colheitas, dívidas e problemas comuns da vida no campo. Mas conforme avançava, a escrita se tornava confusa, trêmula, como se tivesse sido feita por alguém em desespero. Encontrei o baú no dia em que o celeiro queimou. Ele não devia estar ali, e ainda assim estava, intacto. Quando abri, vi o espantalho. Algo em mim disse que ele precisava voltar para o campo, que o milho só cresceria sob a sua vigia. Eu obedeci, e desde então, ele não me deixa em paz. Continuei lendo, o coração acelerado. Ele se move à noite, nunca o vejo andar, mas de manhã sempre está em outro lugar. Os animais desapareceram, depois vieram os sonhos, e agora as vozes. Sei que não sou o dono da fazenda, ele é. A terra é dele, e eu só estou cuidando, até que o próximo venha. A última página estava manchada de sangue seco. As palavras finais me deixaram sem ar. Se eu morrer, ele escolherá outro, e temo que o escolhido seja meu neto. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. Lá fora, o vento soprou forte, e por um instante, vi uma sombra alta se projetar contra a janela.
Não havia nada ali quando olhei, mas o milho se agitava, abrindo um corredor estreito, como se algo tivesse acabado de passar por entre as fileiras. Foi nesse momento que percebi, eu já estava sendo observado. Naquela noite o sono não veio. Fiquei deitado na cama, com o diário do meu avô aberto ao meu lado, relendo as frases escritas em sua caligrafia trêmula. A cada palavra, parecia que o peso da herança se tornava mais claro. Não eram terras, não eram colheitas, era uma maldição. Por volta das 2 da manhã, ouvi um som distinto. Não era vento, nem animal, era o rangido do portão da fazenda se abrindo sozinho. Levantei-me devagar, com o coração batendo forte, e fui até a janela da sala. A lua iluminava o milharal em prata, e ali, na entrada do campo, eu o vi. O espantalho estava de pé. Não no baú, não no celeiro, mas cravado em uma estaca improvisada, bem no meio da plantação. Sua cabeça de estopa se inclinava levemente para o lado, como se observasse a casa. A respiração me faltou. Corri até o celeiro, e quando abri o baú, vazio. Apenas palha espalhada pelo fundo queimado. Voltei para a varanda e encarei o campo. Juro que, enquanto eu olhava, o espantalho moveu a cabeça lentamente, como se reconhecesse minha presença. Na manhã seguinte encontrei mais pegadas deformadas no barro, agora próximas à porta da cozinha. O que me apavorou não foi apenas vê-las ali, mas perceber que estavam viradas para dentro, como se algo tivesse estado parado diante da entrada, me observando durante a noite. Tentei me ocupar com o trabalho na fazenda, mas os sons vindos do milharal me perseguiam. Sussurros, risadas abafadas, até mesmo o estalar de madeira, como se a estaca do espantalho estivesse sendo arrastada pelo chão. Certo dia, decidi seguir o som. Entrei no campo de milho, deixando a casa para trás. O sol mal penetrava entre as fileiras altas, e o ar parecia pesado, úmido, como se a plantação guardasse seu próprio clima. A cada passo, tinha a sensação de que alguém caminhava ao meu lado, mas sempre que virava, não havia nada além de milho. Depois de alguns minutos, cheguei a uma clareira no centro do campo, e lá estava ele novamente, o espantalho, desta vez sem estaca. Parado, em pé, os braços caídos ao lado do corpo, como um homem comum esperando algo. Os olhos costurados pareciam mais escuros, quase vivos. Aproximei-me apenas o suficiente para ver que em seu peito havia símbolos riscados, marcas queimadas na estopa, formando um círculo com sinais estranhos. De repente o silêncio foi rompido por um som atrás de mim, o farfalhar do milho, como se dezenas de mãos tivessem começado a se arrastar entre as folhas. Girei rápido, mas não vi nada. Quando voltei o olhar para frente, o espantalho não estava mais lá. Corri de volta para casa, tropeçando entre as fileiras. Mas algo me dizia que eu não estava correndo sozinho. Naquela noite, decidi não dormir. Sentei na sala, com uma lamparina acesa, e fiquei ouvindo o vento bater nas janelas. Às 3 da manhã, ouvi novamente as batidas na parede do quarto. Mas dessa vez, não eram 3 batidas. Foram 7, compassadas, como se alguém estivesse marcando um ritmo. Peguei coragem e saí com a lamparina na mão. Dei a volta na casa, e o que encontrei me fez quase derrubar a chama. No barro, diante da parede do quarto, havia estacas fincadas no chão, e nelas, pedaços de palha amarrados com linha grossa, imitando pequenos espantalhos improvisados. Todos alinhados, apontando para minha janela. Atrás deles, a sombra maior se erguia. O verdadeiro espantalho. Não corri, não gritei. Fiquei imóvel,
com a lamparina tremendo na mão, enquanto a figura permanecia parada, me encarando no escuro. Foi só quando a chama quase apagou que ele se moveu. Um único passo, lento, arrastado, e depois desapareceu entre as fileiras do milho. Voltei para dentro da casa em choque. Mas quando fechei a porta, percebi algo no chão da sala. Um punhado de palha, espalhada como se tivesse caído do corpo dele. E entre a palha, uma unha humana, quebrada e suja de terra. Naquele instante, percebi que o espantalho não era feito apenas de estopa e madeira. Ele estava crescendo. E usava partes humanas para isso. Depois daquela noite, a fazenda nunca mais pareceu a mesma. O ar estava pesado, como se cada parede, cada árvore, cada espiga de milho estivesse impregnada por algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Acordava todas as manhãs com olhos ardendo, como se não tivesse dormido um minuto sequer. A cada passo pela casa, encontrava mais palha espalhada, como se o espantalho estivesse deixando rastros para me lembrar de sua presença. Decidi que precisava entender de uma vez por todas o que meu avô havia feito. Passei 2 dias inteiros vasculhando cada canto da casa, cada armário, cada gaveta. Até que, escondido atrás de uma tábua solta do assoalho do quarto dele, encontrei um envelope amarrotado, com meu nome escrito à mão. Dentro havia uma carta, escrita às pressas. Se você está lendo isso é porque não sobrevivi, não me orgulho do que fiz. Anos atrás, a colheita havia secado. Eu estava desesperado. Foi então que encontrei o baú queimado no celeiro. A voz me disse que, se eu colocasse o espantalho para vigiar o campo, o milho voltaria a crescer. Eu obedeci. E realmente, o milho cresceu como nunca antes. Mas cada espiga tinha um preço. A terra pediu sangue. Animais primeiro, depois vizinhos. Eu fechei os olhos, fingi que não sabia, mas ele sempre voltava a cobrar. E quando tentei me livrar dele, já era tarde. Ele já havia me escolhido como guardião. Agora, temo que escolha você. Se puder, queime tudo. O milho, o espantalho, a própria fazenda, só assim talvez a maldição termine. As mãos me tremiam quando terminei de ler. A plantação não era apenas milho. Era um altar, e o espantalho não era apenas um guardião, era o cobrador do pacto. Naquela mesma noite, decidi que faria o que o avô não conseguiu, destruir tudo. Peguei querosene do galpão e enchi 3 latas. Esperei até a meia-noite, quando a lua iluminava o campo como um véu prateado, e caminhei até a entrada do milharal. Mas o campo parecia me esperar. As fileiras de milho se agitavam em direções contrárias, formando um corredor estreito que levava até o centro da plantação. A cada passo eu sentia o vento se calar, até que não havia mais som de grilos, de corujas, nada. Só meu coração batendo, e os estalos da palha sob meus pés. Quando cheguei à clareira central, lá estava ele. O espantalho, em pé, sem estaca, os braços abertos como se me recebessem. De perto vi o que mais temia, pedaços humanos costurados à sua forma. Dedos enegrecidos entre as palhas, um pedaço de mandíbula presa ao pano queimado, e olhos, não de botão, mas humanos, vítreos, mortos, encarando em direções diferentes. Deixei a lata de querosene cair. Ele deu um passo. Corri. O campo se fechava atrás de mim, cada fileira de milho se movendo como se tivesse vida própria, chicoteando meu corpo, me empurrando de volta para o centro. O barulho de passos arrastados me perseguia cada vez mais perto. Sentia a respiração pesada atrás de mim, um cheiro de terra úmida misturada à carne apodrecida.
Tropecei e caí de joelhos. Quando ergui os olhos, vi a sombra dele projetada sobre mim. O braço se ergueu, um braço feito de madeira, estopa e ossos humanos, pronto para descer sobre meu corpo. Mas então, ouvi algo. A voz do meu avô. Não vinha de fora. Vinha de dentro da minha cabeça, clara como nunca. Queime a terra, menino, agora! Com as mãos trêmulas, derramei o querosene ao redor. Risquei um fósforo e atirei no chão. As chamas se ergueram rápidas, lambendo as folhas secas, correndo pelo campo em círculos. O espantalho deu um grito ensurdecedor, um som que não era humano nem animal, mas algo entre os dois, ecoando pelo milharal. As chamas o envolveram. Ele se contorcia, a palha pegando fogo, os olhos estourando em estalos secos. Mas mesmo em meio às chamas ele avançava, dando passos pesados em minha direção. Corri em direção à casa, o fogo atrás de mim crescendo como uma parede viva. Quando atravessei a varanda, olhei para trás. O milharal era um mar de fogo. E no meio das chamas, ainda de pé, estava o espantalho. O corpo queimava, mas não caía. Os olhos mortos brilhavam em vermelho. E antes que o fogo consumisse por completo, ele ergueu a mão e apontou para mim. Caí no chão, sem forças. Tudo ao meu redor se tornou fumaça e escuridão. Acordei horas depois, deitado no chão da sala, com o corpo coberto de fuligem e a garganta ardendo pela fumaça. O silêncio era quase absoluto. O fogo havia consumido tudo. Eu podia sentir o cheiro de terra queimada, de cinzas ainda quentes. Levantei-me com dificuldade e caminhei até a varanda. O sol da manhã começava a despontar no horizonte, iluminando um cenário desolador. Onde antes havia um mar de milho, agora só restavam troncos carbonizados e fumaça subindo lentamente. A fazenda inteira parecia um cemitério de cinzas. Por um instante, acreditei que tinha vencido, que havia encerrado a maldição. Mas então vi. No centro do campo queimado entre as brasas, uma forma negra permanecia de pé, o espantalho. Ou o que restava dele. Seu corpo estava retorcido, metade em cinzas, metade ainda firme, como se o fogo tivesse parado antes de terminá-lo. A cabeça, porém, permanecia intacta. E os olhos, agora escuros, vazios, mas ainda fixos em mim, pareciam sorrir. Fui até lá, tropeçando em pedaços de madeira e palha que ainda fumegavam. Quando cheguei perto, percebi que algo estava preso ao peito queimado da criatura. A pequena caixa de ferro que eu havia visto no baú estava agora aberta, exposta, e dentro dela havia sementes. Sementes de milho, negras como carvão. Peguei uma delas sem pensar. Era leve, mas quente ao toque, como se tivesse vida própria. E então, pela segunda vez, ouvi a voz do meu avô, agora mais distante, mais fraca. Ele não morre, só muda de guardião, cuide para que não plante, menino, nunca plante. Soltei a semente imediatamente, mas ao olhar para minhas mãos, vi que um filete de raiz minúscula já havia surgido na ponta do meu dedo. Como se a semente tivesse tentado fincar-se em minha pele. Corri de volta para casa, lavei as mãos até sangrarem, mas o medo permaneceu. Algo já estava em mim, algo que não seria arrancado com água ou sabão. Nos dias seguintes comecei a sentir mudanças. À noite não conseguia dormir. Ficava horas em pé na varanda, encarando o campo destruído, esperando algo brotar. O silêncio se tornava cada vez mais insuportável, até que comecei a ouvir o farfalhar do milho novamente, mesmo onde não havia mais milho algum. E os sonhos voltaram. No primeiro vi meu avô, enforcado em uma estaca no centro do campo, com a cabeça coberta por um saco de estopa. No segundo vi a mim mesmo,
parado no mesmo lugar, braços abertos, palha saindo da boca, enquanto corvos pousavam nos meus ombros. Acordava suado, com palha no travesseiro. Hoje, escrevo estas palavras com a mesma mão que não consigo mais controlar direito. A pele está áspera como se fosse feita de tecido grosso. Quando fecho os olhos, sinto o vento bater em meu corpo como se fosse parte de mim, e o som que ele traz não é mais de liberdade, mas de obediência. Entendo agora o que meu avô quis dizer. Não se trata de destruir o espantalho, nunca foi. Ele não é um objeto, é uma ideia. Uma maldição enraizada na própria terra. Cada geração recebe a semente, e a semente escolhe quem será o próximo guardião. Não importa o quanto eu lute. Eu já fui escolhido. Se um dia alguém encontrar este diário, deixo apenas um aviso. Nunca abra o baú, nunca mexa na terra desta fazenda. E, acima de tudo, nunca, jamais, plante o milho novamente. Porque se plantar, ele voltará. E desta vez, com a minha face.